Ano cristão, setembro, Padre Croisset. Dia 8, Martirológio. A Natividade da Santíssima Sempre Virgem Maria. Santo Adrião Mártir, com outros 23 em Nicomédia, os quais, em tempo dos imperadores Diocleciano e Maximiano, depois de muitos tormentos, tendo-lhes quebrado as pernas, alcançaram a palma do martírio a 4 de março. Suas relíquias, tendo-as levado os cristãos para Bizâncio, foram sepultadas com grande reverência. O corpo de Santo Adrião foi, ao depois, trasladado para Roma, tal dia como hoje, no qual se celebra particularmente sua festa. Os santos mártires Armaron, Teófilo, Neutério e outros 22 em Alexandria. Os santos Timóteo e Fausto, mártires em Antioquia. Os santos mártires Eusébio, Nectário e Zenão, irmãos em Gaza, na Palestina, os quais têm tempo de Juliano, apóstata, caindo sobre eles uma enfurecida multidão de gentios, foram despedaçados e assassinados. São Nestor, mártir, ali mesmo, o qual, em tempo do mesmo Juliano, sendo cruelmente atormentado pelos mesmos gentios enfurecidos, entregou sua alma a Deus. São Tomás de Vilanova, arcebispo de Valência, em Espanha, esclarecido por sua ardente caridade com os pobres, foi canonizado pelo Papa Alexandre VII. Sua festa, por decreto do mesmo pontífice, celebra-se a 18 deste mês. São Corbinário, em Trizinga, primeiro bispo desta cidade, o qual, sendo ordenado e enviado a pregar o Evangelho pelo Papa Gregório II, fez grande fruto em França e Alemanha e, por fim, esclarecido em virtudes e milagres, descansou em paz. E em várias partes, muitos outros santos mártires, confessores e santas virgens. Demos graças a Deus. A Natividade da Santíssima Virgem. É hoje o dia do nascimento da Santíssima Virgem Maria, canta a Igreja. Nativitas et hodie Mariae Virginis. Celebremos este dia, acrescenta ela, com toda a solenidade possível. Nativitatem odiernam solemniter celebramos. Celebramo-lo com alegria. Cum iucunditate. Vosso nascimento, ó Virgem, Mãe de Deus, encheu de alegria todo o universo. O céu fez-nos hoje um presente magnífico e de um valor inestimável de São Bernardo. É propriamente neste dia que as espessas trevas em que o mundo estava sepultado havia mais de 5.000 anos começaram a desaparecer pelo nascimento desta brilhante aurora, esperada desde muito e desde muito objeto dos mais santos patriarcas e profetas. Celebremos todos o nascimento da Mãe de Deus, exclama São João Damasceno, pelo qual o gênero humano foi restaurado e trocou, em alegria, a tristeza que Eva, nossa primeira mãe, nos causou. Assim, como a aurora é o fim da noite, diz o abade Ruperto, assim este dia natalício foi o fim de nossos males e o começo de uma felicidade bem consoladora. Que alegria mais pura, mais santa e mais plena, que aquela que este dia feliz inspira a Igreja, pelo nascimento daquela que os oráculos dos profetas tinham anunciado? Diz São Jerônimo: nascimento este, o penhor das divinas promessas, diz São João Damasceno, e como que a segurança e o voto do futuro nascimento de um Deus. Todos os séculos, desde a criação do mundo, pareciam disputar entre si, diz São João Damasceno, a qual deles teria a glória de ver o feliz nascimento da Santíssima Virgem. Era tempo, enfim, determinado, desde toda a eternidade, nos segredos da sabedoria divina, esse tempo afortunado, tão desejado e por tanto tempo esperado, chegou. Foi o ano 5.183 da criação do mundo, 2.941 depois do dilúvio, 1999 da vocação de Abraão, 1494 depois de Moisés e da saída do povo israelita do Egito,
1016 depois de Davi ter sido ungido rei. Na 65ª semana de Daniel, 736 da fundação de Roma, no 26º ano do império de Otaviano Augusto. Na sexta idade do mundo, esta venturosa criatura, predestinada nos decretos eternos para a mãe do Verbo encarnado, tendo sido por um privilégio singular, concebida sem pecado, e 9 meses depois de sua Imaculada Conceição, nasceu em Nazaré, cidade da Galileia, a 30 léguas de Jerusalém, a 8 dias do mês de setembro. Nunca houve nascimento mais recomendável, quer pela nobreza do sangue e circunstância de seus pais, quer pela santidade e mérito desta menina, que ao nascer se volveu o objeto da consolação de todo o universo, a admiração de toda a corte celestial. Seu pai, São Joaquim, era de sangue régio, filho de Barbanter, que descendia de Davi por Natã. Este ramo da família real era originário da Judéia, mas pobre de bens de fortuna, por singular providência de Deus, que não queria que os próximos parentes do Salvador fossem de condição diversa da sua. Como que se expatriara e estabelecia em Nazaré, passava por ser da Galileia. Santa Ana, sua mãe, era filha de Matã, sacerdote de Belém, da tribo de Levi e da família de Araão, a qual entre os judeus era a família sacerdotal, de sorte que a família real e a sacerdotal se achavam unidas em Maria, sua filha. Jamais de São João de Damasceno se tinham visto 2 esposos mais unidos. Gênios, sentimentos, inclinações, tudo indicava que tal casamento fora obra do dedo de Deus. Como Deus era o único objeto de todos os seus anelos, e como seu coração suspirava ardentemente pela vinda do Messias, passavam os dias no retiro e na oração. Eram 2 astros brilhantes de Santa Brígida, que, muito embora ocultos em uma vida obscura, não deixavam de ofuscar os mesmos anjos por seu esplendor, nem de encantar o céu por sua piedade e pureza fora do comum. Havia muitos anos que Joaquim e Ana viviam nesta doce paz e união, e em todos os exercícios pios que tanto edificavam, quando o Senhor quis fazer brotar esse renovo misterioso da vara de Jessé, de que fala Isaías, e mostrar enfim esta aurora tão esperada, que devia preceder de perto o divino sol, que era o Messias. É sentir comum dos padres que São Joaquim e Santa Ana iam já adiantados em anos, sem terem sucessão e sem esperança de a terem. Essa esterilidade, que era olhada então como uma maldição de Deus e como a mais ignominiosa desgraça que podia cair sobre uma família, porque lhe roubava toda a esperança de parentesco com o Messias prometido. Essa esterilidade, desde muito, que era uma humilhação para São Joaquim e Santa Ana, e como a idade e ainda mais seu modo de viver em perfeita continência, no parecer de Santa Brígida, lhes tinha arrebatado desde muito toda a esperança de ter filhos. Contentavam-se em derramar seu coração na presença de Deus e, submissos à sua vontade, não pediam senão o que fosse para a sua maior glória. Crê-se que os 2 castos esposos tiveram revelação de Deus, que lhes fazia saber que deles nasceria uma filha que seria bendita entre todas as do seu sexo e da qual Deus se queria servir para a salvação de Israel. Seja o que for, o que é certo é que tiveram a Santíssima Virgem, que nasceu miraculosamente de São João Damasceno, de mãe estéril, e que depois de haver livrado por seu nascimento a seus pais da ignomínia da esterilidade, os volveu nas 2 pessoas do mundo as mais venturosas e respeitáveis. Mas por que é que esta Virgem Mãe nasceu de mãe estéril? É porque era necessário que, responde ele, o que era tão novo debaixo do sol, só por via extraordinária acontecesse, e que aquela que era o mais insigne dos milagres nascesse miraculosamente. Era justo que a natureza cedesse à graça, lhe deixasse toda a glória de seu fruto. A Virgem, Mãe de Deus, disse este padre,
Devendo nascer de Santa Ana, a natureza não ousou, por motivo de respeito, concorrer para o que devia ser obra da graça, como que se deteve para deixar a graça toda o vagar de produzir seu fruto. É fácil de compreender qual não seria a alegria deste pai afortunado, desta feliz mãe, no momento em que esta ditosa menina veio ao mundo. Iluminados por luz sobrenatural, compreenderam que Deus a formara para si, e eles apenas eram os depositários. Um nascimento tão extraordinário foi para eles presságio certo do mérito e da excelência desta santa menina. Ó felizes pais, exclama São João Damasceno, que tivestes a ventura de dar ao mundo uma virgem, que será ao mesmo tempo mãe de Deus, sem deixar de ser filha vossa. Feliz o ventre, Virgem Santa, que te trouxe, e felizes os peitos que te alimentaram. Que todos os fiéis se apressem, exclama o devoto Sérgio de Hierápolis, a vir saudar esta menina que acaba de nascer, porque antes do seu nascimento estava já predestinada para ser a mãe de seu Deus, e com ela o mundo renasce e se renova. Vinde, povos, vinde, nações de qualquer clima que sejais, exclama São João Damasceno. Vinde vós de qualquer idade e condição que sejais. Vinde celebrar o nascimento desta Virgem, com a qual nasce, porque assim o digamos, nossa salvação. Houve jamais um tão digno assunto de alegria? E em que dia deve pantear-se mais nossa alegria? Pois que se pode dizer, com Santo Ildefonso, que foi na natividade da Virgem que, de alguma sorte, começou o feliz nascimento de Jesus Cristo? Deus não tinha, até aqui, olhado a terra, senão como um país de lágrimas destinado para a habitação de criminosos. Mas, desde o momento que Maria aparece no mundo, Deus vê já um objeto que muito lhe agrada para se mostrar sempre irritado. Alguns dias depois desse fausto nascimento, levaram seus pais essa santa menina ao templo, onde depois das orações rituais se lhe deu o nome de Maria. Santo Ambrósio, São Bernardo e muitos outros santos padres asseveraram que este nome lhe foi dado do céu como mais próprio para significar a grandeza, a dignidade e a excelência da Virgem, e por isso foi revelado a Santa Ana e a São Joaquim. Podemos pôr a tratos a imaginação e esgotar todos os artifícios e segredos da eloquência para tecer magníficos elogios ao nascimento dos príncipes. Que há, com efeito, que dizer de uma criança que acaba de nascer? Louvar sua nobreza é elogiar seus avós. Não há assunto mais estéril do que sua pessoa nesses primeiros momentos. Quanto ao futuro, tudo o que de certo pode prever-se é que terá de estar sujeito a grandes misérias. Não se sabe se será bom ou mau, engenhoso ou imbecil. Numa palavra, ele ainda não fez coisa alguma, e nem se sabe o que fará. Outro tanto se não pode afirmar de Maria. Posto ter acabado de nascer, é certo que ela já fez, e nós não podemos ignorar o que deve fazer de futuro. Maria vem ao mundo cumulada de merecimentos, e sabemos que infalivelmente há de encher o mundo de bênçãos e de felicidade. Não padece dúvida que a alma da Santíssima Virgem não seja depois da de Jesus Cristo a mais bela que foi criada, e pode afirmar-se que todas as obras do Criador foi a mais excelente. Diz o bem-aventurado Pedro Damião. A beleza do corpo era proporcionada a desta alma. Sabe-se que desde o momento que esta bela alma foi unida ao corpo, aquela foi santificada, e este prestou, desde logo, seus órgãos para as operações da vida racional. Maria, concebida sem pecado, recebeu desde o primeiro momento da sua vida, com a graça santificante, o perfeito uso da razão. Desde então, seu espírito foi esclarecido com todas as luzes da sabedoria e enriquecido de todos os conhecimentos morais e naturais. Mas qual foi a medida desta graça? E qual o primeiro emprego desta razão tão esclarecida? Esta graça foi tão abundante que São Vicente Ferrer assegura que excedeu a de todos os santos e a de todos os espíritos celestiais.
Desde esse primeiro momento em que todos os santos foram aos olhos de Deus um objeto de horror, Maria foi o de admiração para as celestiais inteligências e a bem-amada de Deus. Eis aí qual foi a Virgem Santíssima desde o primeiro instante de sua conceição. Este fundo de graças e de luzes, de sabedoria e de virtudes, crescendo a cada instante, calculemos, se é possível, qual seria o tesouro de merecimentos de que se achou enriquecida no dia de seu nascimento. Que assunto mais digno de nossas admirações, respeitos e elogios, e digamos também, e do culto de toda a Igreja, que o nascimento desta Santíssima Menina. Não há que surpreender-se, passados 15 anos, o anjo a saúda cheio de graça, e os santos padres, aludindo à graça de que foi cumulada, nos 72 anos de vida, se servem de termos tão enérgicos. Santo Epifânio aventa que esta graça foi imensa. Santo Agostinho, que é inefável. Dionísio o Cartucho, que é como infinita. São João Crisóstomo chama a Maria tesouro de toda a graça. São Jerônimo diz que a graça foi difundida toda em seu seio. E São Bernardino de Sena ousa mesmo afirmar que ela recebera toda a que é possível dar-se a uma pura criatura. Certamente que se os povos costumam testemunhar tão grande alegria quando nascem os filhos do soberano, porque eles nascem reis e senhores, haverá motivo para espanto quando se diga que o nascimento de Maria encheu de alegria o céu e a terra, como canta a Igreja? Pois que ela deve ser a rainha dos anjos e dos homens, nossa única esperança junto de Jesus Cristo, como diz Santo Epifânio. Nossa canção junto de Deus, de Santo Agostinho. Nossa mediadora junto de mediador, de São Bernardo. O remédio de todos os nossos males, de São Boaventura. Nossa paz, nossa alegria, nossa boa mãe, de Santo Efrem. Enfim, nossa glória, nossa consolação, nossa vida, como canta a Igreja. Maria é oriunda de patriarcas e reis, mas o que a exalta aos olhos de Deus não é esplendor de suas dignidades, nem seu poder, nem suas brilhantes ações. A santidade que fez a dita de sua conceição faz só também a ventura e a glória de seu nascimento. Ela nasce não como os grandes do mundo no esplendor, não como os reis da terra em meio das pompas e do falso do século, mas sem essas magnificências, sem esse brilho mundano. E não obstante, por obscuro que pareça ser esse nascimento, é preferível ao dos grandes e dos reis. Todos esses foram concebidos em pecado, todos nasceram no ódio de Deus e filhos da ira. E Maria, essa ao nascer, é objeto das complacências divinas. A filha muito amada do Altíssimo, cumulada de suas mais abundantes bênçãos e enriquecida de todos os dons de seu Espírito. Eis o que faz sua verdadeira grandeza, e é assim que o Rei da Glória honra aquela que ele quer honrar. Crescei, Santa Menina, crescei para a glória de Deus que vos fez nascer, e para nós em favor de quem nascestes. Algum dia dareis vós nascimento ao mesmo Deus, de quem agora o recebeis. Crescei, pois, para lhe preparardes um digno tabernáculo. Quando se encerra em vosso preciosíssimo ventre, conferi-vos-á o mais augusto caráter, elevando-vos à maternidade divina. Vivei e crescei para a dignidade tão eminente e para o maior e mais glorioso destino. Por vosso intermédio, quer vir a nós para nos libertar da escravidão. Vivei e crescei para a nossa salvação, e para que, nascendo de vós, nosso Salvador, fiqueis constituída a mãe de todos os fiéis. Admirar-nos-íamos juntamente de que uma festa tão santa e que tanto nos interessa não se celebre na Igreja desde os primeiros séculos, se não soubéramos a razão que tiveram aqueles primeiros fiéis, sem dúvida, mais devotos de Maria e de seu culto do que nós, para não darem motivo de crer aos gentios e às nações grosseiras, educadas na idolatria, que os cristãos adoravam como Deus a mãe de Deus. Este o motivo que naqueles nebulosos tempos tolhia os fiéis de mostrarem seu zelo pelo fruto da Virgem em festas ruidosas e solenes, contentando-se de lhe renderem seus respeitos
reverentes, uma terna devoção e um culto reservado. Mas logo que a igreja gozou de paz e os pastores puderam instruir publicamente seus rebanhos, floresceu em todo o mundo cristão o culto público e solene da Santíssima Virgem. Celebraram-se, com pompa e solenidade, seus principais mistérios. Solenizaram-se suas festas com magnificência. Convieram gregos e latinos neste ponto da religião. Não obstante o desgraçado cisma, e o nascimento da Santíssima Virgem foi uma das principais festas entre os cristãos. Diz São Bernardo: a Igreja é a que ensinou a celebrar a Natividade da Santíssima Virgem com toda a devoção e solenidade possível. Creio firmemente com toda a Igreja que, tendo sido santificada no ventre de sua mãe, é objeto digno de nosso culto desde o primeiro instante em que nasceu.